Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Obsessão e Suas Máscaras, de autoria da doutora Marlene. Hoje vamos falar um pouquinho da parte 2 do livro, Matéria Mental, que consta lá nas bases de operação do pensamento, capítulo 2. Bom, matéria mental. Para que nós possamos entender, pensar é criar. E toda criação tem vida e movimento, ainda que ligeiros, impondo responsabilidade à consciência que se manifesta. E como vida e pensamento se vinculam aos princípios de permuta de troca, é indispensável analisar o que damos, a fim de ajuizar quanto àquilo que devamos receber. Isso consta das palavras de André Luiz, dos domínios da mediunidade, no livro Nos Domínios da Mediunidade, estudo sobre o pensamento. Nossos pensamentos, continua André, geram nossos atos, e nossos atos geram pensamentos nos outros. O que equivale a dizer, onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. E toda a associação é interdependência e influenciação recíproca. Isso está nos domínios da mediunidade, no livro, como nós dissemos. Portanto, devemos considerar que são conceitos de fundamental importância no estudo da mediunidade e da obsessão. Por quê? Porque todo processo de intercâmbio baseia-se nos alicerces da mente e seu prodigioso campo de radiações. A mente humana, diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, a mente humana é um espelho de luz, emitindo raios, mas também assimilando-os. São esses raios ou radiações a fonte de treva ou de luz, felicidade ou desventura, céu ou inferno, onde quer que o espírito esteja. Com os espíritos superiores, nós vamos aprender a ver o universo como um todo de forças dinâmicas expressando o pensamento do Criador. Portanto, o que se percebe é que há uma nota, uma sinfonia do universo na qual nós estamos inseridos. Então, estas forças dinâmicas estão aqui e nós procuramos superpor-se a essa grandeza. E nesta superposição, nós vamos encontrar a matéria mental que nos é própria, conforme consta no livro Mecanismo da Mediunidade. É através da matéria mental que plasmamos as criações temporárias que somos capazes de realizar, segundo o processo espiritual alcançado. Fluido cósmico, meus amigos, para nós entendermos, amigas e internautas, ou plasma divino, base mantenedora de todas as associações da forma em todos os escaninhos do cosmos. Então, ressalta André Luiz nos Mecanismos da Mediunidade que nos fundamentos da criação vibra o pensamento imensurável do Criador. E sobre esse plasma divino vibra o pensamento mensurável da criatura, a constituir-se no vasto oceano de força mental em que os poderes do espírito se manifestam
Portanto, o pensamento é o alicerce vivo de todas as realizações no plano físico e extrafísico. André Luiz, continuando no livro Nos Mecanismos da Mediunidade, diz que no além é possível catalogar os raios super ultra curtos, em que se exprimem as legiões evangélicas através de processos ainda inacessíveis às nossas observações. As oscilações curtas, médias e longas, nas quais se exterioriza a mente humana e também as ondas fragmentárias dos animais, que arrojam de si mesmo apenas raios descontínuos. Está em Evolução em Dois Mundos. O pensamento, continua André Luiz, além de ser o alicerce vivo de todas as realizações no plano físico e extrafísico, é matéria. Olha que coisa importante. O pensamento é matéria. Porém, matéria em nova escala vibratória, constituído de elementos atômicos mais complicados e sutis, aquém do hidrogênio e além do urânio, porém em outra escala periódica de elementos. São átomos mentais que, por falta de terminologia adequada para designá-los, André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, usa a mesma nomenclatura terrestre. São os núcleos, os prótons, os nêutrons, os pósitrons, os elétrons ou fotônios mentais. As características dos pensamentos, que são perfeitamente mensuráveis, segundo informação dos espíritos, estão subordinadas ao tipo de excitação a qual estão submetidos os átomos mentais. Se a excitação nasce dos diminutos núcleos atômicos em situações extraordinárias da mente, quais sejam as emoções profundas, as dores indizíveis, as laboriosas e acuradas concentrações de força mental ou as súplicas aflitivas, o domínio dos pensamentos emitirá raios mais curtos ou de imenso poder transformador do campo espiritual, teoricamente semelhante àqueles que se aproximam dos raios gama, mecanismos da mediunidade, meus amigos e amigas. É por isso que as grandes almas, aquelas que exemplificam nos árduos caminhos da abnegação, com o amor, renúncia, têm tanto poder transformador. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, esclarece a partícula de pensamento, dizendo ele que a partícula de pensamento, pois, como corpúsculo fluídico, tanto quanto o átomo, é uma unidade na essência a subdividir-se, porém em diversos tipos, conforme a quantidade, qualidade, comportamento e trajetórias dos componentes que integram. Continua André Luiz referindo-se ao sentimento que dá forma e natureza. Então, assim, a partícula do pensamento, embora viva e poderosa, na composição em que se derrama do espírito que a produz, é igualmente passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza, tanto para o bem quanto para o mal. André Luiz, ainda em Evolução em Dois Mundos, nos diz o seguinte: desse modo, o fluido resultante pode ser ácido ou balsâmico, doce ou amargo,
vivificador ou mortífero, segundo a força do sentimento que o produziu, dando ensejo aos raios da emoção ou do desejo. É pelo fluido mental, com qualidades magnéticas de indução, que o progresso se faz notavelmente acelerado. Podemos, então, eletrizar um corpo ou carregá-lo de elétrons, aproximando ou mergulhando num campo elétrico ou num campo magnético. A isso chamamos indução. André Luiz, nos mecanismos da mediunidade, nos diz o seguinte, sobre a indução mental. A corrente de partículas mentais exterioriza-se de cada espírito com qualidade de indução mental, tanto maior quanto mais amplos se lhe evidenciem a concentração e o teor de persistência no rumo dos objetivos que demande. Então vejam, meus amigos, o que é que estamos fazendo com a nossa indução mental, minhas amigas e internautas? Estamos cuidando, orando e vigiando, conforme ensinou o mestre, ou simplesmente deixando as coisas passarem, ficando como está, para ver como é que fica? Sabemos que todo corpo que possua propriedades eletromagnéticas pode transmiti-las a outro corpo sem contato visível. Essa qualidade intrínseca também funciona no caso da corrente mental, de vez que ela é capaz de produzir suas próprias peculiaridades em outra corrente mental que lhe sintonize. Conjugação de ondas existe enquanto perdurar a sustentação do fluxo energético, mecanismos da mediunidade. Desse modo, continua André Luiz, a matéria mental é o instrumento sutil da vontade, atuando na matéria física, gerando as motivações de prazer ou desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desespero, que não se reduzem efetivamente a abstrações, por representarem turbilhões de força em que a alma cria os seus próprios estados de mentação indutiva, atraindo para si os agentes, por enquanto imponderáveis na Terra, de luz ou sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou felicidade. Ou felicidade, depende de cada um de nós. Então vejam a importância do Mestre Jesus ao dizer orai e vigiai os pensamentos. A importância da indução mental é muito grande, meus amigos, amigas, internautas, porque através dessa propriedade influímos sobre os outros espíritos, mas da mesma forma que influímos, deles recebemos influências. Por isso mesmo, a escolha de nossos objetivos na existência tem fundamental importância. Não podemos esquecer que todo alvo de nossa atenção se converte em fator indutivo, compelindo-nos a emitir os valores do pensamento contínuo. De que forma? Na direção em que se nos fixe a ideia, direção essa na qual encontramos os princípios combináveis com os nossos. Razão porque automaticamente estamos ligados em espírito com todos os encarnados e também com os desencarnados, que pensam como pensamos, tão mais estreitamente, com mais estreita a distância entre nós e eles. Isto é, quanto mais intimamente estejamos conjugando a atmosfera mental uns dos outros, independentemente de fatores espaciais.
Essa propriedade intrínseca da alma explica a assertiva de Kardec de que a faculdade mediúnica é inerente ao homem, não é privilégio exclusivo. André Luiz afirma que a mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar. A questão 459 do Livro dos Espíritos salienta aspectos dessa capacidade de influenciação da corrente mental, ao afirmar que existe uma influência constante e decisiva dos desencarnados sobre os encarnados, a tal ponto que vivemos em condomínio. A influência dos espíritos é de todos os instantes e mesmo aqueles que não creem neles estão sujeitos a sofrê-la. O Livro dos Médiuns, capítulo 23. Então, meus amigos, amigas, internautas, é muito importante sabermos para onde está direcionada a nossa ideia. Quando mantemos uma conversação, fazemos uma leitura, uma visita, contemplamos um quadro, um espetáculo artístico, damos um conselho ou emitimos uma opinião, estamos por essa propriedade indutiva influenciando os outros espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, e como já foi dito, e deles também recebendo influência. Existem pessoas que minimizam a influência do livro, da TV, do cinema e dos meios de comunicação em geral sobre as almas humanas. Um estudo mais pormenorizado do pensamento como patrimônio do espírito poderia alertar os comunicadores quanto ao alto poder indutivo das formas pensamento e, portanto, da matéria-prima que manipulam no dia a dia. Talvez a violência gratuita, o sexo irresponsável, a ociosidade danosa e outros temas destrutivos da felicidade espiritual deixassem de ser ressaltados com tanta ênfase nos meios de comunicação. Então, esse estudo é importantíssimo. Então, com esta atitude, abrir-se-ão caminhos novos para a veiculação de outras ideias tipo construtoras do bem-estar duradouro. As formas pensamentos têm alto poder indutivo, cujo potencial ainda é desconhecido por nós. Na continuidade desses estudos, será analisada a situação negativa em que se encontra um escritor no mundo espiritual por ter difundido ideias incompatíveis com as leis divinas. A evolução é assim mesmo, faz-se lenta e gradativamente. Até descobrirmos o potencial de nossa mente, muitos séculos rolarão no calendário terrestre. Por isso, o caminho é o da paciência conosco e com os nossos irmãos da humanidade. O tempo não passa em vão. Muito obrigado, amigos. Espero ter correspondido às expectativas dos senhores. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, estou à disposição.